iniciar as palestras, né? Vamos chamar o primeiro palestrante dessa manhã, que é o Dr. Aníbal Bassan Júnior, com o tema Guarda Municipal como Genuína Polícia Brasileira. Então, pode subir, por favor, nós vamos pedir que alguém organize a mesa ali. Dr. Aníbal Bassan Júnior é delegado de polícia aposentado, diretor da Escola Superior de Polícia Civil, membro nato do Conselho de Polícia Civil, carregador-geral da Polícia Civil do Paraná, delegado titular do município de Marialva, professor convidado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, no curso de Gestão em Segurança Pública, tendo como discentes delegados de polícia e oficiais da Polícia Militar, ministrado na Escola Superior de Polícia Civil e Academia Polícia Militar de Guatupé. É professor convidado do Instituto Municipal de Administração Pública, IMAP, Guarda Municipal de Curitiba e de cidades da região metropolitana. Na parte da tarde nós teremos a palestra do Guarda Municipal Eliel Miranda, mas agora vocês ficam então com o Dr. Aníbal Bassan. Muito obrigada em nome da administração municipal, a todos os presentes, à imprensa, e nós desejamos um bom evento a todos. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer à associação pelo convite e dizer da minha satisfação de aqui estar. Eu entrei na Polícia Civil em 1979 como investigador de polícia. Eu fazia aquela época o curso de Direito. Minha pretensão era ser delegado de polícia. Apesar de estar fazendo a escola da magistratura, logo após ter me formado, no que eu passei no curso para delegado de polícia, abandonei a escola da magistratura e assumi o cargo de delegado de polícia. E minha primeira delegacia como delegado de polícia foi em Marialva. Fiquei aqui em Marialva por 6 meses. Logo em seguida, fui promovido para ser delegado adjunto da MON STP aqui em Maringá, onde fiquei aqui por quase um ano. Então eu tenho um carinho muito especial por Maringá e Marialva. Inclusive, fiz questão de vir de carro de Curitiba para passar por Marialva, visitar, foi o que fiz ontem, rodei pela cidade, e não vim aqui desde 1999, não tinha pressionado. Em 99 era corregedor-geral da polícia, e vim fazer uma correção aqui na MON STP, e foi a última vez que eu aqui estive. E também percebi que Maringá cresceu muito. Naquela época eu fui delegado, afinal não tínhamos problema de trânsito. Já cheguei aqui com engarrafamento, me senti quase que em Curitiba, que estava ali tudo lutado trânsito. Mas a minha satisfação de estar aqui revendo essa cidade fantástica que é Maringá, que tem um carinho muito especial. E a satisfação é muito maior em estar aqui tendo contato com vocês, com a Guarda Municipal. Ainda mais agora, depois do advento da Lei 13.022, que vai ser abordada pelo companheiro palestrante Eliel no período da tarde, e que trouxe ou regulamentou o que a Constituição Federal já previa, e nós vamos falar disso, quanto à atuação da Guarda Municipal. Então, um avanço enorme. E as guardas municipais terão que fazer jus a esse avanço e aumentem muito a responsabilidade de cada um dos senhores. Porque cada um dos senhores é a guarda. Quando o cidadão olha um guarda na rua, ele não olha um guarda, ele olha a guarda. Então a responsabilidade é enorme, vocês vão atuar mais próximo do cidadão em razão desta regulamentação através desta lei 13.022. Mas vamos deixar a lei para o período da tarde, onde o guarda Eliel vai fazer a abordagem desse tema. Qual é o tema que eu me propus a falar aqui? O título da nossa palestra, nossa conversa, Guarda Municipal como genuína polícia brasileira. O que é genuíno?
genuíno é o verdadeiro, é o original, é da onde nasce, é aquilo que realmente é, não aquilo que alguém acha que é. Uma guarda municipal como verdadeira polícia brasileira. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A guarda municipal não seria uma polícia. É isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver não só do ponto de vista da legislação, que ela está aí, a Constituição e a nova Lei 13.022. Não, vamos ver da essência do corpo. Esse corpo é um corpo policial, é uma instituição policial, é um órgão policial, é uma polícia no seu funcionamento, na sua estruturação, que até então não vinha desempenhando a função própria de polícia. Então é isso que nós vamos tentar transmitir a vocês nessa manhã. Para que possamos falar sobre isso, nós temos que entender o sistema no qual nós estamos inseridos. Não há como compreender a guarda, ou os órgãos Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, sem compreender o sistema em que tudo isso está integrado. E o que é sistema? Eu ouço falar muito na imprensa, no sistema de segurança pública, porque o sistema de segurança pública no Brasil, nós não temos um sistema de segurança pública no Brasil. Isso não existe no nosso país. A nossa Constituição não nos brindou, o Constituinte de 88 não nos brindou com um sistema de segurança pública. Por exemplo, ele fez um sistema único de saúde. Esse existe, o SUS. Ele está estabelecido, o Constituinte estabeleceu isso. Mas na segurança pública, não. Na segurança pública, o Constituinte de 88, ele criou um capítulo na Constituição, que é o capítulo 3º do título 5º. O título 5º trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. E no seu capítulo 3º, trata da segurança pública. Lá elenca uma série de órgãos de segurança pública. Cada um com uma atribuição constitucional. Porém, não estabelece interligação entre eles. O que é um sistema? Um sistema, ele pressupõe partes que se comuniquem através de vários comunicantes, e essas partes formam um todo. Nós não temos isso na segurança pública no país. Nós temos as partes, mas não há interligação. Isso não forma um todo. Nós temos órgãos estanques, cada um com uma atribuição constitucional. Esse é um grande problema. O Constituinte 88 perdeu a oportunidade de resolver isso. Falo isso de cadeira. Falo isso como dizia o antigo repórter Esso, testemunho ocular da história. Eu sou o testemunho ocular da história. Na época da Constituinte, eu era presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná. E passei todo o período da Constituinte em Brasília, vendo o construir, o elaborar dessa Constituição. E o Constituinte não quis mexer muito na segurança pública, porque naquele momento os militares ainda detinham poder. Você falava muito dos corredores do Congresso Nacional, a palavra retrocesso, tinha-se medo do retrocesso. E não se queria cutucar o leão canela curta. Segurança pública era algo que os militares aí, entendidos aí, as 3 Forças Armadas, tinham especial atenção. E o Constituinte não mexeu muito. E esse modelo de segurança pública que vigia em 1988 já estava falido há mais de 30 anos. Ele já não funcionava em 1988. E o Constituinte de 88 levou para a Constituição e cristalizou a Constituição. E nós vivemos um problema até hoje. E de 88 para cá, ele só piorou. Infelizmente. E não vejo lá no futuro algo melhor se o Estado brasileiro não mexer profundamente nesse sistema.
ou criar esse sistema, mexendo no fundamento desse poder. Muito bem. Então, nós não temos um sistema de segurança pública. Isso acabou. Porém, nós temos um sistema policial. Temos um sistema de polícia. Isso o mundo inteiro tem. Queira ou não queira, qualquer nação tem um sistema policial. E os doutrinadores trabalham isso em teoria, falando em 4 sistemas policiais existentes no mundo. Chamam esses sistemas de sistema político, também conhecido como sistema inglês, de se fazer polícia. Sistema jurídico, também conhecido como sistema francês, de se fazer política. Sistema eclético e sistema histórico. Faço o registro desses 2 últimos, eclético e histórico, só para que vocês tenham a ideia de que alguns doutrinadores falam dele. Na minha opinião, só existem 2 sistemas, que é o político e o jurídico. Já de antemão, lhes afirmo, o sistema policial vigente no país é o sistema jurídico, é o sistema francês, é o que vige no Brasil, é o que existe no Brasil. Muito bem. Como são esses sistemas? Como eles funcionam? Há necessidade de nós voltarmos um pouco na história. O primeiro sistema a se formar no mundo para tratar de segurança, para tratar de proteção ou buscar a penalização do infrator, foi o sistema jurídico, o sistema francês, que na verdade sua base é romana. Ele se funda em cima de uma magistratura. No sistema jurídico, conhecido como sistema francês, nós vamos encontrar na atividade policial um magistrado exercendo esta função. Magistrado aqui é preciso que se entenda. Magistrado não é sinônimo de juiz. Juiz é um dos magistrados. A nossa Constituição só trata de magistratura quando trata do Poder Judiciário. Mas, na verdade, nós temos a magistratura judicial, essa magistratura do Poder Judiciário, e temos magistraturas administrativas e magistraturas legislativas. Se formos buscar livros de teoria geral do Estado, autores dessa matéria, ou de ciência política, vai ser muito comum nós ouvirmos a expressão Supremo Magistrado da Nação. Nesse texto, quando vocês encontrarem essa expressão Supremo Magistrado da Nação, o autor vai estar se referindo a quem? Será que é o presidente do Supremo Tribunal Federal? Não. Ele vai estar se referindo ao presidente da República. É este que não é membro do Poder Judiciário, que exerce a mais alta magistratura da nação. Ele exerce uma magistratura executiva, junto com uma magistratura administrativa. Logo, por que essa explicação? Para entendermos esse magistrado da polícia. No sistema jurídico, o sistema francês, ele concentra as atribuições de polícia num magistrado, numa autoridade policial. É esta quem decide as questões de polícia. Apesar de ser romano na sua essência, ele é chamado como sistema francês porque foi na França que surgiu o primeiro magistrado especializado em polícia. E Roma tinha magistrados ecléticos. Tinha lá o edil, o questor, o pretor, os cônsules. Agora há pouco nós tivemos um edil aqui no palco e na plateia, mais um ou dois. Quem é edil tratado hoje modernamente com essa expressão? Vereador. O vereador é chamado de edil. Edil era um magistrado romano. Só que, curiosamente, o vereador ele exerce uma magistratura, mas uma magistratura legislativa. E o edil romano exercia uma magistratura eclética, como todos os magistrados romanos.
mas não existia a magistratura legislativa. Então, qual é a similitude? É porque o edil romano, ele atuava numa área restrita. Ele tinha uma jurisdição sobre uma área restrita. E o vereador, ele representa uma parte da cidade. Daí se transferiu a expressão edil para o vereador. Bom, estou construindo isso lá do alicerce, para que vocês vão acompanhando e tendo o raciocínio de todo o desenvolvimento desse sistema. Na França, em 1583, o rei Henrique III criou o cargo de comissário de polícia. Esse é o primeiro magistrado especializado na função policial. Em 1667, Luís XIV criou na França a tenência de polícia. Tenente aqui não tem nada a ver com o tenente militar. Tenente é sempre o seu braço direito, o seu imediato. Por isso a expressão tenente. Também é outra expressão muito utilizada. Lugar tenente. Por exemplo, eu vou à guarda municipal de Maringá e pergunto ao seu diretor: quem é o seu lugar tenente? O diretor vai me responder o quê? Ele terá que me responder quem é o seu vice, quem é o seu substituto. Então o tenente é o segundo em comando, é o vice, esse é o tenente. Luís XIV cria a tenência de polícia, o tenente de polícia, que reúne sob sua chefia os comissários de polícia. Muito bem. O primeiro sistema que se forma é esse francês, onde nós temos lá a figura de um magistrado de polícia. No Brasil, esse sistema se reproduz. Aqui no Brasil, esse magistrado recebe o nome de delegado de polícia. É esta a autoridade policial. É aí que nós encontramos o magistrado de polícia. Um magistrado administrativo especializado em polícia. Bom, mas como funciona o sistema francês no que diz respeito à operação, no que diz respeito à ação de polícia junto ao seu povo, junto aos seus vassalos, ministros, junto à plebe, isso dentro da monarquia francesa? Este controle social, esta ação de polícia, a manutenção da ordem é exercida por militares. No sistema francês, genuíno na sua essência, não existe o corpo policial. Existe um magistrado de polícia, uma autoridade policial e um corpo militar a realizar a manutenção da ordem. Esse corpo militar recebe em 1791, em pleno período da Revolução Francesa, o nome de Gendarmeria Nacional. Este modelo francês se espalha por diversos países do mundo, toda a Europa continental, menos a ilha da Grã-Bretanha. E países criam suas magistraturas de polícia, sob os mais diversos nomes, e criam corpos militares para atuar na manutenção da ordem. Esta é a gênese do sistema francês. Então daí nós encontramos corpos militares que não são corpos policiais. Observe. Corpos militares, gendarmerias que não são polícias, atuando na função policial, na função de manutenção da ordem. No Brasil nós temos duas corporações principais na função policial. Uma corporação chamada Polícia Civil e outra corporação chamada Polícia Militar. Vou lhes dizer uma coisa, vou lhes contar um segredo. Nenhuma das duas é polícia. Aquela que chamamos de polícia militar é uma gendarmeria, é um corpo militar de exercício de função de polícia. E aquela que chamamos de polícia civil é a tenência
de Luís XIV. Bom, então como está a polícia brasileira? Onde está a polícia brasileira? Daqui a pouco nós vamos encontrá-la. Aí está, então, o sistema francês. Ele vai ser coroado em 1808 por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte é uma figura histórica fantástica. Passou para a história como grande conquistador, grande estratego, grande estrategista, estratego. Porém, ele mesmo disse até nas suas memórias, ele gostaria também de passar para a história como um grande legislador. E, curiosamente, realmente, o Napoleão Bonaparte foi um grande legislador. Talvez até tenha sido o maior legislador da história da humanidade. Foi ele que criou os famosos códigos franceses. Código Civil francês, Código de Processo Civil francês, Código Penal francês e o Código de Instrução Criminal francês. Essas legislações se reproduziram no mundo inteiro. No Código Civil, inclusive, Napoleão, ele, pessoalmente, interfere nos conceitos de definições de propriedade. E é no Código de Instrução Criminal, editado em 1808, que ele vem fechar esse modelo francês, onde nós encontramos uma magistratura e onde nós encontramos uma gendarmeria funcionando na área. Lá ele fecha a persecução criminal. Ele separa em 3 funções muito claras e autônomas. A essência desse código, que vem sendo desvirtuado em muitos lugares do mundo, mas com especial relevo no Brasil, a essência diz o seguinte: quem apura não acusa e não julga. Quem acusa não apura e não julga. E quem julga não acusa e não apura. De modo que uma função não interfira na outra. Com esse fechamento do sistema francês, que se reproduz aqui no país, nós temos que agora nos reportar ao outro sistema, ao sistema inglês, que é o sistema político e não o sistema jurídico. Esse sistema é o que vige na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Japão, e em vários outros países. Aí nós já verificamos o problema, que traz graves repercussões aqui no país. Sempre que se fala no Brasil em polícia, em função policial, busca-se como exemplo a polícia, qual delas? Americana, polícia dos Estados Unidos. Por que a polícia dos Estados Unidos funciona assim? Porque ela é assim. Ou a inglesa, ou a canadense. Ah, que maravilha! A polícia inglesa é a melhor do mundo. A canadense é a melhor do mundo. Ou a canadense é a melhor do mundo, ou a australiana. Lá a coisa funciona. E funciona mesmo. Interessante isso. Porque realmente tem uma resposta muito boa. Porém, nada daquilo pode ser trazido para o Brasil. Porque lá nós vivemos um outro sistema. É o sistema político, é o sistema inglês. E não o sistema jurídico, o sistema francês que é o que rige no Brasil. No sistema político, não existe uma magistratura de polícia. Não existe uma autoridade policial. Não existe um delegado de polícia. A magistratura pressupõe o funcionamento autônomo, que é outra contradição brasileira. Nós temos a magistratura, nós temos a autoridade policial, o delegado de polícia, porém, ele não tem as garantias da magistratura.
para poder exercer a sua atribuição com autonomia. Quais são essas garantias? Vitaliciedade, inamovibilidade e foro privilegiado, foro especial, é o nome dele. Logo, uma autoridade que para o seu exercício não tem garantias, como que essa autoridade vai exercer a sua função? O sistema francês se funda em cima disso, em cima da autonomia da sua autoridade policial. Se ela não pode exercer a sua função com autonomia, o sistema se quebra. E é o que ocorre no Brasil. Já o sistema inglês, não. O sistema inglês, nós não vamos encontrar ninguém com autonomia. Ou melhor, por ser um sistema político, a autonomia vai estar no político. É ele que, em último caso, vai dar a palavra final. É ele que decide e dá ordem a todo o corpo policial. Mas então vamos lá na gênese do sistema inglês. A Inglaterra, diferentemente, a Grã-Bretanha, distrito romano da Bretanha. Quando o Império Romano cai, na ilha da Grã-Bretanha, Roma estava lá. Londres é uma cidade romana. Era a vila de Londinho, uma cidade fundada por Roma. Porém, lá na ilha, Roma não conseguiu dominar como dominou no continente. No continente, Roma dominou e implantou suas instituições. Colocou lá profundas raízes do sistema romano de funcionamento. Quando Roma cai e surgem as monarquias, no decorrer da história, a roda está girando, elas surgem tendo por base todo o sistema romano, criado na República Romana. Como isso não foi enraizado na Grã-Bretanha, lá surge uma comunidade diferente, surge um direito diferente. Surge um direito de costumes. Não a legislação positiva romana, mas os costumes, tradições da comunidade construindo o direito. E não é diferente no que diz respeito ao crime, a parte do crime. Lá é muito local. As decisões são muito locais. O direito se forma muito local, se forma muito enraizado na tradição. Claro, a roda gira e a Inglaterra sofre e enfrenta, que vai de meados do século XVIII a meados do século XIX, uma revolução que mudou o mundo, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial leva a concentração enorme de pessoas nas cidades. E a Inglaterra está tratando os problemas de segurança como vinha tratando desde o início da sua monarquia. A comunidade local decide o que fazer. Ela cria seus vigilantes, ela se vira. Há uma diferença fundamental entre a monarquia francesa e a monarquia inglesa. A monarquia francesa é eminentemente concentradora de poderes. É eminentemente absolutista. A monarquia inglesa é um pouco mais liberal. Não pensa que esse liberal é democrático, não tem nada disso. Mas é um pouquinho mais liberal. Dá maior liberdade às suas comunidades. E nessa questão a comunidade poderia decidir. E assim está construído o sistema inglês de dar proteção ao cidadão de resolver os problemas do crime. Tudo isso funciona muito bem, e funciona bem mesmo, numa comunidade pequena. Mas numa metrópole não funciona. E com o advento da Revolução Industrial, as cidades explodem, principalmente Londres. Londres, em 1800, tem 1 milhão de habitantes. Maringá, hoje, não tem 1 milhão de habitantes? Quantos habitantes em Maringá
300 mil? 400 mil. Londres, em 1800, tem 1 milhão de habitantes. Observe, tem 1 milhão de habitantes com a tecnologia de 1800, com o esgoto de 1800, com a iluminação pública de 1800, com as instituições de 1800. Então, se imagina o que era Londres. Londres era o inferno na Terra. E a criminalidade por toda parte. E o sistema de repressão a isso é aquilo que se construiu na história da monarquia britânica. Né? Como de outras outras. Mas lá em Londres não resolveu mais. Isso ainda se prolonga até 1829. Em 1829, a secretária do interior inglês, um sujeito chamado Robert Peel, é de competência, de atribuição do Ministério do Interior inglês, da Secretaria do Interior, as questões de segurança pública. E o Robert Peel, político inteligente, na sequência, inclusive, se torna primeiro-ministro, sério, resolve que tem que criar um corpo administrativo para atuar na área de segurança, porque o crime em Londres está incontrolável. E ele funda, é o criador da Polícia Metropolitana de Londres, que tem um nome mais conhecido no mundo inteiro pelo nome de Scotland Yard. Por que Scotland Yard? Escócia, Yard, jardim, quadra, local, várias definições. Acontece que quando ele funda a Scotland Yard, ele coloca a sua sede num local que era conhecido como o Jardim da Escócia, ou a Quadra da Escócia, que teria pertencido aos reis da Escócia em outras épocas. Então ele põe lá a sede, põe a sede da Polícia Metropolitana na Scotland Yard, na Quadra da Escócia. Então Scotland Yard é o endereço. Hoje já não é mais naquela quadra, é em outra, mas levou o nome e é conhecida como a New Scotland Yard. O nome da corporação é Polícia Metropolitana de Londres. Como é que ele forma isso? Como é que ele forma esse corpo, Polícia Metropolitana de Londres? Que é o primeiro corpo policial do mundo. É a primeira polícia do mundo. Até então nós vivíamos com o sistema inglês com improviso nas comunidades e com o sistema francês sem corpo policial, uma magistratura e um corpo militar. E o Robert Peel inova. Ele cria um corpo diferente. Ele cria um corpo especializado em polícia e hierarquizado e disciplinado. Porém, civil, de natureza civil. Por quê? Porque na democracia não se admite a ascensão militar sobre o civil. Então ele cria a Polícia Metropolitana de Londres. Claro, não é ele que vai executar o trabalho. Ele tem a ideia. Ele chama 2 auxiliares. Richard May, jovem advogado londrino, brilhante, já destacado. Ele está ali com 20 e poucos anos, já destacado. E já com mais idade, na faixa lá dos 30 anos, um tenente-coronel do exército britânico, Charles Hall. E dá a esses dois a atribuição de montarem o corpo. Claro, cada um dentro da sua área de conhecimento, da sua especialidade. Richard May fica encarregado da legislação necessária para a estruturação do corpo e da estruturação administrativa. E o Charles Hall, tenente-coronel, fica responsável pela operacionalidade disso do corpo.
uma parceria fantástica. Nenhum é chefe do outro, é quase que um duplo consulado romano. Na República Romana eram sempre dois cônsules, que são os chefes administrativos maiores. Olha, se alguém um dia me perguntar, me dá uma receita para o fracasso de alguma coisa, a receita está aí. Mais de um dirigindo, mais de um chefe. Essa é a receita para o fracasso. E se você não tem chefia única, está instalada a bagunça, que um não vai aceitar o que o outro decidiu. Porém, neste caso, esta parceria funcionou de forma fantástica. Os dois se entenderam maravilhosamente bem. Eu atribuo até isso, a gente consegue ler na história, ao Richard, ao coronel. Porque o Richard Ney era muito jovem, muito impetuoso, algo típico do jovem. E extremamente déspota, extremamente autoritário. O autoritário ali na dupla era o Richard Ney, o advogado. E o conciliador era o coronel. E com mais idade, ele conseguia contornar o ímpeto do jovem Richard Ney. Quase que como o pai do Richard Ney. E ele consegue fazer a cabeça. Na sequência, o Charles Roux acaba morrendo, o Richard Ney vai continuar, ele vai ter... Isso é o ano de 1829. Ele é diretor da Scotland Yard em 29, é comissário, o nome do cara atribuído, de 1829 a 1868. No início, com o Charles Roux, que morre em 1850, e o Richard Ney vai ao Parlamento Britânico e pede que se estabeleça um único comando, somente ele. E dá o argumento, olha, deu certo, porque eu e o Roux nos entendemos muito bem, mas não vai dar certo com o outro. Isso foi um acaso da história. Mas o parlamento não entende dessa forma e nomeia um outro, mais um comissário, continuando no duplo comissariado. William Hay, o nome dele. Ele fica por durante 5 anos e morre também. Tem câncer e morre logo em seguida. Né? Mas nesses 5 anos é um inferno. Os dois brigam dia e noite. Né? Aí o parlamento britânico entende que realmente ele tem que ser um só e ele prossegue o Richard Ney, que vai até a morte dele em 1868. Bom, como é que se estrutura esse corpo? O que os dois fazem? E, principalmente, o Charles Roux. Ele é militar, ele é coronel. Mas ele enxerga e ele segue as ordens do próprio Robert Peel. Porque o Robert Peel, quando chama os dois, ele diz para os dois o que ele quer e o que ele não quer. O que ele quer, ele elenca em 9 princípios fundamentais. Existem 12, mas os fundamentais são 9 princípios. Ele diz como ele quer que esse corpo funcione. São os 9 princípios de Robert Peel. É a Bíblia de todas as polícias do mundo. Depois eu vou ler aqui, depois eu passo tirar xerox e distribuir para todo mundo. Mas o Robert Peel também diz o que ele não quer. Os dois. Olha, eu não quero uma gendarmeria. Eu não quero um corpo militarizado. Por quê? Porque ele está olhando a experiência francesa desde 1791. E lá não funcionou. E por que não funciona e não pode funcionar? Porque a concepção do Estado é diferente. Isso é uma opção que o Estado faz. A França, ela prima pela manutenção de ordem. O cidadão não pode quebrar a ordem. Não pode quebrar a lei. A lei é sagrada. E será punido e reprimido. Não tem preocupação com a não quebra da lei. Com a prevenção. Isso é subsidiário. Não é principal, é acessório. Então eu estou focado, quebrou a lei, puna-se.
O inglês é diferente, o sistema político. O Robert Peel pensa diferente quando monta, quando traça os seus novos princípios. Ele não quer que o crime aconteça. Ele quer que o corpo se volte para proteger o cidadão. O que é importante não é manter a ordem, não é garantir que a lei não seja quebrada. O que é importante é que o cidadão seja protegido. Não sofra a ação do cidadão delinquente, que não é o inimigo. Observe, o infrator penal não pode ser tratado como inimigo, porque não é inimigo. Nós não estamos em guerra. Ele é o cidadão que delinquiu. É o mau cidadão. E a Polícia Metropolitana de Londres deve proteger o cidadão de bem contra o mau cidadão. Não deve eliminar o mau cidadão. O inimigo não se elimina. Daí o foco. Não quero agitar inimigo. Nós não estamos em guerra. E os dois captam de forma maravilhosa a orientação e o desejo do Robert Peel. E passam a montar a Polícia Metropolitana de Londres. E começa uma história muito interessante. Fantástica história. Essa polícia vai funcionar de forma preventiva ostensiva. Ela será uniformizada. Uniformizada. Por favor, não cometam o erro de imaginar que vocês estão fardados. Vocês não estão fardados, vocês estão uniformizados. Farda é traje de corpo militar. Não chame a minha farda, sim o meu uniforme. Ela tem que ser ostensiva. Na verdade, o que ele inaugura? Ele inaugura um corpo administrativo dentro da estrutura administrativa do parlamentarismo monárquico britânico, um corpo civil, voltado para realizar o policiamento ostensivo preventivo de caráter geral, com o foco de proteger o cidadão. Não é com o foco de reprimir aquele que infringiu a lei. É com o foco de proteger aquele que está sofrendo a ação do cidadão criminoso. No início, a escola familiar é só polícia ostensiva. Só faz isso. E claro, como polícia ostensiva, ela precisa de um uniforme. Ela tem que ser ostensiva. E há uma sugestão curiosa do Robert Peel aos dois, ao Richard Ney e ao Charles Rowe. Então, você tem que ser ostensivo, tem que aparecer. Então, ele sugere, coisa típica, que não tem nada a ver com ela. Ele sugere que o uniforme seja da cor escarlate com detalhes dourados. Escarlate é vermelho, aquele vermelho vivo, aquele vermelho sangue. E com detalhes dourados. Então vocês imaginem um policial, um constable, oficial de polícia, andando aí na rua de Maringá, vestido de vermelho, com detalhes dourados. Bom, na ideia do Robert Peel, que tinha que ser ostensivo, ele está certo. Porque um cara desse, você enxerga ele a 30 km de distância. Aonde você olhar, aliás, se o sol bater nele, ele tem um fusca mesmo. Então, na concepção dele, está perfeito. Porém, os dois ponderam, olha, ministro, tudo bem, mas não pode, tem que ser algo mais sério, tem que transmitir seriedade, tem que transmitir postura, tem que transmitir respeito. Não pode ser uma coisa assim. Então, eles propõem uma calça azul marinho e uma gangola cinza, uma blusa cinza, e uma cartola. A cobertura é uma cartola enorme, tem fotos
dos primeiros integrantes da Escola da Guerra. Estuda há pouco tempo. A cartola, muito menos ainda. Na primeira corrida fica a cartola. Aquele é baita. O arrasto dinâmico ali é enorme. Aí, como a cartola não funciona muito bem, o Charles Rowe copia o capacete do exército britânico dessa época. E passa a adotar uma cópia quase idêntica do capacete. E até hoje, o capacete do policial da Escola da Guerra, da Polícia Metropolitana de Londres, aquele que você vê lá em Londres, de capacetinho. Até hoje, é esse capacete. Que era o capacete do exército britânico lá de 1830 e pouco. E ele muda a cor do sobretudo, do paletó, da jaqueta, e da azul marinho também. E fica todo o uniforme azul marinho. E essa é a cor de praticamente 80%, talvez 90% dos corpos policiais no mundo. É o azul marinho das cores. Esses uniformes de vocês. E como estruturar? E aí que vem a genialidade do Charles Rowe. Ele vai olhar para onde? Ele vai olhar para o seu corpo, ao qual ele pertence, os militares. Mas o Robert Peel não quer uma gendarmeria. Então ele começa a adaptar os institutos militares a um corpo civil. E estabelece um intermédio entre isso. Então esse corpo, ele tem que ser hierarquizado, tem que ser disciplinado. Mas não pode ser tão hierarquizado e tão disciplinado quanto o corpo do qual veio. Ele, Charles Rowe, pensando. Por quê? Porque esse corpo que eu vejo é um corpo militar. É um corpo adestrado, sob comando de oficiais. E eu preciso ter acima do comando, da ordem do seu comandante, que ele respeite o cidadão. Se for preciso, até dentro do seu comandante. Eu não posso trazer a hierarquia e disciplina militar desse corpo. Senão não vai funcionar. Eu vou criar uma gendarmeria civil. Então ele vai dosando isso. Todos os institutos militares ele começa a achar um meio termo. Então ele estabelece aquilo que nós chamamos hoje de hierarquia e disciplina policial, que é diferente da hierarquia e disciplina civil e que é diferente da hierarquia e disciplina militar. É um intermédio entre isso. Não vai ao exagero da hierarquia e disciplina militar e não vai a um pouco mais frouxo, sem que seja frouxo, a hierarquia e disciplina de um corpo civil comum da administração pública. Ou mesmo da iniciativa privada. É o que chamamos de hierarquia e disciplina policial ou hierarquia e disciplina quase militar. Eu coloquei alguns paramilitar. Corpo policial é um corpo quase militar. Paramilitar. Não é civil, na hierarquia e disciplina, e não é militar, na hierarquia e disciplina e nem na sua natureza. E passa a trazer atos típicos e praxes típicas dos militares para o corpo policial. Ele precisa ter. O corpo policial precisa estar reunido. Então, o corpo policial, as polícias, ele cria faz ordem unida. Esquerda, direita. Bate continência, se quiser. Não é obrigado. A continência do corpo policial não é obrigatória. Você ou cumprimenta o teu colega ou o teu superior com apertar, ou bate continência. É opcional. No militar é obrigatório. Cumprimento no militar. Muito bom. Acho que deve ser assim mesmo. No corpo militar. Essa estruturação vai acontecendo na história. Esse corpo entra no policiamento ostensivo preventivo de caráter geral exclusivamente para realizar a prevenção. Porém, com o decorrer do tempo, percebe-se que o policiamento ostensivo
Ele dá uma resposta que tem um teto à criminalidade. Ele reprime a criminalidade onde ele está. E a criminalidade amadora, a criminalidade não profissional. Agora, a pior criminalidade, a criminalidade organizada, ou não organizada, mas efetuada por aquele que se dedica ao crime, o policiamento ostensivo não dá resposta. A pior delas não tem resposta no policiamento ostensivo. No decorrer dos anos, o próprio o Richard Mendes já percebe isso, ainda é na gestão dele, ele passa a fazer com que este corpo passe a investigar. Ele copia daí, de certa forma, o sistema francês, que transformou a tenência em Ministério da Polícia, onde concentrou os comissários de polícia, os delegados de polícia franceses, que são voltados mais para a investigação. O que interessa é prevenir, o que interessa é prevenir. Então ele começa a priorizar dentro do corpo policial, dentro da Polícia Metropolitana de Londres, para a escola familiar, ele começa a priorizar a investigação. E aí começa a ter a resposta, começa a ter a queda mais acentuada da criminalidade. E se descobre aquilo que no Brasil se descobriu ainda, talvez um dia a gente consiga, mas no mundo inteiro descobriu. Nada previne mais a ocorrência do delito do que a certeza, ou, se não a certeza, o estabelecimento da ideia de que são grandes as chances de que, se aquele indivíduo cometeu o delito, o Estado vai investigar e vai descobri-lo. E vai, por via de consequência, puni-lo. No mundo inteiro, hoje, se formos buscar os corpos policiais do mundo, 80%, não vou a tanto, então vamos diminuir, 70% dos recursos são investidos na investigação criminal. 30% fica paralisado no policiamento ostensivo. Porque o que dá resposta ao crime é a investigação criminal. Polícia na rua é muito bom. Principalmente se ela estiver investigando. É muito melhor. É assim quase que no mundo inteiro. Quase. Muito bem. Está criado o primeiro corpo policial. Está criada a primeira polícia moderna. Polícia Metropolitana de Londres. Passa, inclusive, a adotar nomenclaturas militares. Sargento, tenente. Os Estados Unidos, esse colônia britânica, copia o modelo. Por isso que você vai na polícia americana, o que se encontra lá? A polícia de Nova York, primeira, disputa com Boston. O título de ser a primeira polícia dos Estados Unidos. Boston, inclusive, leva no emblema dela, a insígnia dela, leva lá. Fist Point, primeira polícia americana, mas na verdade é a Nova York. Polícia Los Angeles. As polícias estão todo dia nos filmes, né, que nós adoramos ver. Aliás, nós gostamos, nós vemos aquele negócio aí, foi pensando que aqui é a mesma coisa. Que nem queremos funcionar aqui, que nem assiste lá na televisão. Ou no cinema. Não dá. Aqui em direito, aqui é o sistema jurídico, nós temos político. Não dá para funcionar daquele jeito. Não tem como funcionar daquele jeito. Então eles adotam o sistema. Sargento, tenente, capitão, sargento detetive, tenente detetive. São militares? Não. São policiais. São civis. São policiais. São corpo policial. É o sistema político. É o sistema inglês. A diferenciação entre os dois. E a grande diferenciação você vai encontrar exatamente na investigação criminal. É aí que vai destacar bem a diferenciação. A essência do sistema jurídico, a essência do sistema francês, que é o por nós adotado, você tem a autoridade policial, você tem uma magistratura administrativa,
especializado na área. E essa magistratura age com autonomia. Não recebe ordens da sua atividade fim. O delegado de polícia de Maringá, nós temos vários delegados de polícia aqui. Tem o chefe da Zona STT, tem o adjunto, depois tem os distritos, tem o delegado de homicídio, etc. Cada um deles exerce a magistratura. Na atividade fim, ele não recebe ordens de ninguém. Nem do chefe, o delegado do 3º distrito, aqui de Maringá. Ele recebe ordens administrativas do delegado-chefe da subdivisão. Na atividade fim, ele não recebe ordens do chefe da subdivisão. Ele não recebe ordens do chefe da divisão. Ele não recebe ordens do delegado-geral. Ele não recebe ordens do secretário de segurança. Ele não recebe ordens do governador do estado. Ele não recebe ordens do Papa. Ele tem autonomia, ele decide se ele instaura ou não um inquérito policial. Se ele vai intimar ou não fulano ciclano. Se ele vai aprender tal ou qual objeto. O chefe dele não tem capacidade de dizer intime fulano de tal para ser ouvido por testemunha. Não, isso é ele que decide. Apreenda tal objeto. Não é ele, presidente do inquérito policial, que decide isso. Esse é o sistema francês. Esse é o sistema do Brasil. Funciona assim? Não. Por que aqui não funciona? Porque ser magistrado não tem garantia. O delegado terceiro recebe telefonema do chefe da subdivisão. Está investigando esse tal inquérito fundamental? Sim. Então aprenda o cargo dele. Quero que você aprenda o cargo dele. Você não quer nada. Não manda. Quem manda sou eu. É verdade. Eu não mando. Muito obrigado pela. Dia seguinte está a portaria dele mandando ele para barracão. Por quê? Ele não quer garantia. Então o que ele faz? Ele está aqui com a família dele. Os filhos na escola, a professora, a mulher é professora do município. O subdivisário olha ele e diz, aprenda o carro dele. Sim, senhor, já está aprendido, doutor. Se o senhor quer mais alguma coisa, posso levar um cafezinho também, se o senhor quiser. Claro, é um exemplo absurdo. Ou nem tanto, não sei. Então o sistema francês, ele é muito bom. Agora, sem garantias, não funciona. O sistema inglês, esse já a autonomia é muito maior do que diz respeito ao político. Então, no sistema inglês, você tem um corpo policial que cumpre ordens, escalonado, hierarquizado, disciplinado. É por isso que no filme americano, que você assiste, esses enlatados, que pululam, é maior, a arma mais perigosa do arsenal americano, que são dos Estados Unidos, não é o seu arsenal nuclear. A arma mais poderosa dos Estados Unidos da América é Hollywood. Espalha a sua cultura pelo mundo inteiro. E leva os pobres, eles agem como Roma. Roma, quando dominava militarmente, estava com a força, e depois impunha os seus costumes, a sua cultura. A tal ponto que o dominado, ele se sentia romano. Ele tinha orgulho de ser dominado por Roma. Praticava os costumes romanos. E é a mesma técnica feita hoje pela nossa Roma moderna nos Estados Unidos. Vende através dos seus enlatados a cultura. Então você sai pela rua e você vê lá o sujeito andando carposo, bonito, com chapéu azul marinho, com rede. Bonito. Chapéu, bem bonito. Marinho, todo orgulhoso. Você acha alguém na rua com chapéu aí escrito RGA, Maringá, alguma coisa? Cultuando a sua cidade? Você anda pela rua e você vê o cara escrito aqui no meio da cadeira de UCLA, Harvard, né? Está cheio por aí. É na frente, nas costas, do lado, na cueca. Deve ter também. A UFPR, o EM, você só encontra aluno da respectiva universidade.
É a cultura, eles dominam contra eles. Bom, eu não estou aqui fazendo proselitismo contra os Estados Unidos, até porque eles também os admiram, né? A sua capacidade de progredir e se transformar na potência que se transformou. Mas como é o sistema lá? Lá é hierarquizador. Lá aconteceu um crime, os primeiros a chegarem são os COPs, COP, C-O-P, é uma sigla, já ouviram a expressão COP? Se referindo ao policial, né? Chegou o COP, C-O-P. Constable Patrol, policial em patrulhamento, seu COP, Constable Patrol. Chegou o COP, isola o local, e vem os detetives, sargento detetive, assume o local, e dá as ordens. E ele está ali, dando ordem. Chega o capitão, está lá o sargento, chega o tenente passa a comandar, aprenda aquilo, ouça aquilo e tal. Daqui a pouco chega no local o capitão, esquece tudo que o tenente falou. Agora é o capitão, ele diz, faça isso, faça aquilo, entendeu? Daqui a pouco chega o comissário da polícia. Capitão, sai fora, sim senhor, tchau, vou para casa. É o comissário que manda. E onde é que vai parar isso? Para no político. Chegou o prefeito no local do que acabou, quem manda é o prefeito. Aprenda isso, ouça ciclano, veja aquilo. Esse é o sistema político. Mas se é assim, como é que ficaria no Brasil se fosse o sistema político? A Vinheta está, nós temos uma população bastante politizada, como é a população americana. Não são os ingleses. Mas é assim. As questões dizem respeito, as questões do crime, infração, do crime, prevenção, repressão e iniciação, são adstritas à administração. São adstritas ao político, ele é eleito por isso, essa exacerbação nas campanhas americanas do crime. Então, o prefeito entra em campanha, ele já sai falando de polícia, de crime, etc e tal, porque é isso que vai eleger ou não ele. Se o índice de criminalidade está alto na cidade, ele está morto, ele não se elege. Ele tem que dar resposta. No sistema inglês, há uma hierarquização da polícia. A autonomia você não vai encontrar no delegado de polícia, você vai encontrar nos diversos estamentos hierárquicos encimados pelo político, que afinal de contas é aquele que legitimamente representa o povo daquela comunidade. É sim aquele que tem que ter a autoridade máxima. Porque eu votei nele. Eu não votei no delegado de polícia. Eu votei no prefeito. E eu posso tirar ele. E o delegado eu não posso. O magistrado, o sistema francês, não permite. Então, em essência, o sistema inglês é muito bom. O sistema político é muito bom. Ele é legítimo. Se der errado, deu errado porque você votou mal. Se der certo, deu certo porque você votou bem. Bom, criada a polícia, lá o Robert Peel, com um detalhe, que ela é a Polícia Metropolitana de Londres, mas ela não ficou com a atribuição de realizar o policiamento no centro de Londres, que é chamada milha quadrada. Lá ela não tinha jurisdição administrativa. Lá ficou sem polícia. Depois criou-se uma polícia própria, e assim até hoje. Então em Londres nós encontramos dois corpos policiais. A Polícia Metropolitana de Londres e a Polícia da Cidade de Londres. Da Cidade de Londres que atua na milha quadrada, no centro de Londres. E a Metropolitana, que é a Scotland Yard, atua em toda a Londres, cidades vizinhas, e é dela a atribuição de realizar a polícia de Estado. Se um assalto a banco acontece em uma cidade do interior inglesa, quem vai atuar é a polícia local. Mas se esse assalto a banco foi cometido por um grupo terrorista, quem vai
vai atuar na escolta militar. Porque é ela que realiza a polícia de Estado. Então aí temos o corpo policial. E o que acontece no mundo? Acontece no mundo o quê? Os países que adotam o sistema francês optam por criar corpos policiais também. Só que com um detalhe: sem extinguir a gendarmeria. Aí traz algum problema. Há muitas vezes conflito entre polícia e gendarmeria. Na França é assim, mas a França optou por um caminho interessante. A França dividiu territorialmente. A polícia, que é a Polícia Nacional Francesa, atua nos grandes centros, Paris, Lyon, as grandes cidades, é a Polícia Nacional Francesa. E a gendarmeria atua nas pequenas cidades. Cidade até 20 mil habitantes, é a gendarmeria que atua. Passou de 20 mil, cria-se a Polícia Nacional assume, que é um corpo especializado em polícia. Então a gendarmeria lá é conhecida como polícia rural, ou polícia de fronteira, principalmente em fronteira também, para evitar confronto. Aos poucos as gendarmerias estão se extinguindo no mundo. Hoje a gendarmeria francesa tem 70 mil homens e a Polícia Nacional Francesa tem 180 mil. E assim está acontecendo com todos os países que têm as duas corporações. Interessante a Espanha. A Espanha, a polícia lá é o Corpo Nacional de Polícia. E a gendarmeria espanhola, que é a militar, se chama Guarda Civil Espanhola. Essa é militar. Essa é a gendarmeria. Então, quando você vem falar Guarda Civil, não tem nada a ver com vocês. Tem tudo a ver com a Polícia Militar brasileira. Muito bem. Então aí temos esses corpos policiais que estão se espalhando pelo mundo. Não é diferente do Brasil. Isso vai acontecer aqui também. Aqui nós temos a primeira Constituição. Vamos falar em termos de Brasil. Quando é que começa o Brasil? O Brasil começa em 1808. Caminho da família real do Brasil. Antes disso, o Brasil não existe. Tem Cocomó. Mas com a vinda para cá da família real, Dom João VI, o príncipe regente, a rainha Dona Maria Louca, a mãe dele, permanente de Pilolado, foi uma casinha. Então, Dom João VI veio. E em 1808, ele instala aqui a Intendência Geral de Polícia, que tinha sido criada na monarquia portuguesa em 1790. Que era o quê? A Intendência Geral de Polícia Portuguesa era a cópia da tenência francesa. Era a cópia do que Luís XIV tinha feito. Reuniu as autoridades policiais num corpo administrativo. Na França chamou-se Intendência de Polícia. Em Portugal, Intendência Geral de Polícia. Ele instala aqui o Dom João VI em 1808 a Intendência, que reúne, aí você vai ter o intendente, o chefe de polícia e os delegados do chefe de polícia. Tem uma sequência, vão se transformar em delegados de polícia, que acaba onda que não vira mais delegado ou chefe de polícia, mas sim delegado do Estado brasileiro. Não tem mais monarquia. Não vige aquela famosa frase do Luís XIV, l'État c'est moi, o Estado sou eu. Uma monarquia absolutista, de fato, ele tinha razão. L'État c'est moi, o Estado sou eu. O Estado é o seu monarca. Ele manda e desmanda. No ano seguinte, 1809, o intendente e os delegados do Rio de Janeiro vão ao Dom João VI e pedem que ele designe um corpo de militares para atuar no Rio de Janeiro, porque a criminalidade está insustentável. E o Dom João VI tira da sua guarda pessoal um corpo de militares e dá o nome de Divisão de Polícia da Guarda Real. Nasce a Polícia Militar brasileira. Em 1808, um ano antes, nasceu a Polícia Civil Brasileira, com seus delegados de polícia. Com a reforma, com a independência brasileira, em 1831,
Nós vamos ter o Código de Processo Criminal do Império, que acaba com a intendência, cria a chefatura de polícia. E na sequência, no Rio de Janeiro, cria-se uma guarda do Rio de Janeiro, Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que não é a Guarda Municipal, é a antiga divisão de polícia. São os militares que recebem esse primeiro nome, Guarda Municipal. Mas o corpo policial vai surgir também aí, que nasce como Guarda Urbana. Esta sim é a gente. São civis. No decorrer da história no Brasil, esses corpos, alguns se extinguem, isso vai, ora se extingue, ora continua, acabam se transformando e se solidificando em cima das guardas civis estaduais. A do Paraná é criada em 1911, e a de São Paulo em 1927. Isso vai até 1969, quando o regime militar resolve extinguir as guardas civis e entregar o policiamento ostensivo às forças públicas, ou polícias militares. Na verdade, não são polícias, na verdade, são gendarmerias, ao qual é o modelo francês. E o Brasil fica sem um corpo genuinamente policial durante todo esse período, até 1988. Quando ressurge na esfera do governo municipal a antiga Guarda Civil dos Estados, sob o nome de Guarda Municipal. Ressurge a Polícia Brasileira. Existem mais 2 corpos policiais no país. Não são Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Genuinamente policiais, seja lá do Robert Peel. Polícia Rodoviária Federal, que faz tudo o que a Guarda faz no âmbito da Rodovia Federal. É a Polícia Gênese na Rodovia Federal. E a Polícia Ferroviária Federal está aí no estrutura, etc. A Polícia Rodoviária Federal surge como polícia na Constituição de 88. Antes disso, ela era a Patrulha Rodoviária Federal e tinha, apesar de no período da história do nome de polícia, só tinha uma operação: aplicar as leis de trânsito na Rodovia Federal. Não tem nenhum comprometimento com a repressão ou a prevenção criminal. Ela passa a ter essa atribuição, se transforma em polícia a partir da Constituição de 88. Então, hoje no país, temos genuinamente 3 polícias. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e guardas municipais. Isto são as polícias brasileiras. Estes são os órgãos policiais brasileiros. O que caracteriza um órgão policial? Uma polícia moderna, concebida dentro do sistema inglês, dentro do sistema político, conforme foi concebido pelo seu fundador, Robert Peel. Ser de natureza civil, ter hierarquia e disciplina quase militar e realizar o policiamento ostensivo preventivo de caráter geral. Seu corpo faz isso, você está diante de um corpo policial genuíno. Se esse corpo administrativo não faz qualquer uma, não tem nenhuma dessas 3 características, você não está diante de um corpo policial. Você não está diante de uma polícia. Você pode estar diante de uma gendarmeria, ou você pode estar diante da tendência francesa, mas não está diante de um corpo policial. Temos 2 tendências, Polícia Civil e Polícia Federal, e uma gendarmeria, Polícia Federal. Eu estou dando aula para investigadores recém-nomeados da Polícia Civil, eu dou aula para todas as turmas, e volta e meia tem guarda no meio lá, as pessoas cuidam. E eles descobrem que eles eram policiais. Eles pensam que deixaram de ser guarda para ser policiais. E daí eles descobrem que eles deixaram de ser policiais para serem auxiliares da autoridade policial, para serem agentes da autoridade policial. Eles deixaram de ser policial.
Muito bem. Temos agora, e vai ser abordado no período da tarde, companheiro Miguel, a nova lei, a 13.022, aí, que está sendo conhecida como Estatuto Geral das Guardas. Já começou uma discussão, inclusive, já existe a ADI, Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da lei. Isso era esperado. Isso era evidente, diria você. Era óbvio que isso aconteceria porque está interferindo em outras instituições que se sentem prejudicadas por essa lei. O Ministério Público encampou isso, e sempre encampa. A nossa gendarmeria, a Polícia Militar, faz muitas vezes o serviço operacional do Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro dá cobertura, inclusive institucional. Isso é mesmo um acordo tácito existente. Então isso é esperado. E a constitucionalidade dessa lei? Será ela constitucional? Na minha visão, indiscutível. Vai cair por terra. Porém, a nossa Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, nos tem brindado com algumas surpresas. Então, pode-se esperar alguma coisa. Do ponto de vista técnico, matéria passiva, a lei é plenamente constitucional. Não há dúvida quanto a isso. Me explico. O que diz o nosso capítulo da segurança pública? Está lá, a Constituição, capítulo 3º do Instituto. Capítulo 1º, do Estado de Sítio e do Estado de Defesa. Capítulo 2º, das Forças Armadas. E capítulo 3º, da Segurança Pública. É um artigo só, curioso, até um artigo enorme. 144, todo quebrado. Parado, assim, lá. Não sei por que o Constituinte adotou essa técnica legislativa, mas está lá. Então, o que diz, para compreender isso, vamos lá, vamos ingressar um pouquinho no direito. É hermenêutica jurídica, que traça as regras de interpretação das normas jurídicas. São vários os métodos de interpretação da norma jurídica. O método consagrado é o método científico. O método científico é a reunião de todos eles com um princípio de razoável equilíbrio entre eles. Dentro desses vários métodos, existe o chamado de método sistemático. Nós somos obrigados, o operador do direito, o intérprete da norma, ele é obrigado a interpretar a norma dentro do seu sistema. Tem que interpretar sistematicamente. Não pode destacá-la do seu contexto e jogá-la para surtir efeitos. Não. Tem que ser interpretada dentro do contexto. Não podemos pegar apenas a árvore. Temos que enxergar e olhar a floresta para depois chegarmos na árvore. Não podemos ir direto na árvore e fazer de conta que a floresta não existe. Não é legítimo sacar uma palavra ou uma frase de um contexto e querer dar a ela o sentido que bem entender. Isso é muito comum acontecer aí no nosso dia a dia. Então, se vamos interpretar a Constituição, nós temos que obrigatoriamente conhecer a Constituição. Se vamos interpretar um parágrafo de um artigo da Constituição, nós temos que conhecer toda a Constituição. E vir dissecando ela. Se eu quero chegar no parágrafo 8º do artigo 144, eu não parto do parágrafo 8º. Eu chego nele. Ele não é início, ele é fim. Eu
posso chegar aqui para vocês e dizer: o parágrafo 8º do artigo 144 diz isso. Não posso. Não é leal isso. Não é digno do intérprete do direito. O intérprete do direito que se manifesta dessa forma não está interpretando o direito. Não está interpretando o direito. Eu vou chegar no parágrafo 8º. Não posso falar dele. Eu tenho todo um caminho a percorrer. Eu tenho que interpretá-lo sistematicamente dentro de um sistema. Então vamos começar. E temos que obrigatoriamente entrar no seu título regente, no seu caput, na sua norma regente. E a norma regente de todos os incisos e de todos os parágrafos do artigo 144 é aquilo que está escrito no seu caput, na cabeça do artigo 144. E lá diz textualmente: a segurança pública, dever do Estado, que Estado é esse? É o Estado membro? Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Estado de Santa Catarina? É esse Estado que a Constituição está se referindo? Ou é o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, composta por 3 esferas de governo? A esfera municipal, a esfera do Estado mesmo, a estadual e a esfera federal. Será que é esse? Sim, é esse. A segurança pública, dever do Estado, vale dizer, dever da República Federativa do Brasil, composta por 3 esferas de governo: municipal, estadual e federal. Município não presta favor da segurança pública. A Constituição manda ele fazer segurança pública. É dever do município. O Estado tem, o Estado mesmo, tem dever para a segurança pública. E a União tem dever para a segurança pública. A segurança pública, dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. Seja quem for. Homem, mulher, criança, policial militar, guarda municipal, policial civil, juiz, governador, prefeito, vereador. Todos têm direitos para com a segurança pública e todos têm responsabilidade. É realizada para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. O que é incolumidade? É não deixar que seja ofendido, tem que proteger a pessoa e o patrimônio dela. Até aí está tudo claro. O problema vem quando diz, vírgula, através dos seguintes órgãos. 2 pontos. E diz lá, inciso 1º, Polícia Federal. Inciso 2º, Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3º, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4º, Polícias Civis. Inciso 5º, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E acabou. Está faltando alguém, hein? Está faltando a Guarda Municipal. E aí se apegam os maus intérpretes da Constituição. Ora, é óbvio que a Guarda Municipal tem algo de diferente em relação às outros órgãos elencados nesses 5 incisos. Fica evidente. Mas, então ela não é um órgão de segurança pública? Como que não? Se ela está lá no parágrafo 8º do artigo 144 do capítulo da segurança pública. Claro que isso é um órgão de segurança pública. Observe a construção do legislativo. Elenca esses incisos
e a partir daí passa a tratar de suas atribuições nos seus parágrafos. No parágrafo primeiro, trata a Polícia Federal. No parágrafo segundo, trata a Polícia Rodoviária Federal. No parágrafo terceiro, trata das polícias, da Polícia Ferroviária Federal. No parágrafo quarto, das polícias civis. No parágrafo quinto, Polícia Militar e Corpo Militar. E no parágrafo oitavo, trata da Guarda Municipal, que não estava lá no inciso. Mas ela tem uma atribuição sua. Em cada um desses parágrafos, cada um desses órgãos, tem uma atribuição específica sua. Por que ela não está lá? Qual é a peculiaridade? A peculiaridade é que a Guarda Municipal é o único dos órgãos de segurança pública que não tem existência obrigatória. Ele depende de decisão política para existir. Então, o Constituinte optou por não criar as guardas municipais. Ele optou por deixar a cargo do município a decisão política de criar ou não as guardas municipais. Que é o que diz o parágrafo 8º? Os municípios poderão constituir as guardas municipais. É o único órgão que não existe institucionalmente, constitucionalizado. Ele depende de decisão política para a sua criação. A esfera municipal cria ou não esse órgão. Já os outros não, eles existem. Queira o governador do estado ou não queira, ele vai ter que conviver com polícia civil, polícia militar e corpo de governo militar. Ele não pode fazer nada a respeito disso. Queira o presidente da república ou não, ele vai ter que conviver. Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal. Não pode fazer nada a respeito disso. Quem decide isso é o Congresso Nacional mediante emenda constitucional. Já a guarda não, já o município não. O prefeito, se quiser a guarda, ele quer. Se não quiser, também não tem. E se ele existe, pode ser extinto? Pode. Não tem problema. O meu processo para criar é o processo para descriar. Encaminha a mensagem à Câmara Municipal, extinguindo a Câmara Municipal. Se preocupe, isso não acontece mais. Depois que cria, estabeleceu-se a necessidade, acabou. É um instrumento extremamente útil. Não há como. O prefeito que extinguir a guarda não se elege nem para síndico. É aquela história. Você vive muito bem sem geladeira. Até o dia que entrou a primeira geladeira na casa. Aí você pisa no pescoço da mãe para ter a geladeira devolvendo de casa. Então vamos continuar lá no caput do artigo 144. Observe o que eu falei. Preservação da ordem pública e cuidado das pessoas do patrimônio. Esta atribuição constitucional é de todos os órgãos da segurança pública, inclusive as guardas, onde existirem. Porque se não existirem, não as tem. Essa é a atribuição genérica a todos os órgãos de segurança pública. O que faz a Polícia Federal? A Polícia Federal faz preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. E também o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 154. O que faz a Polícia Rodoviária Federal? Preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas do patrimônio. E também o que está escrito no parágrafo 2º, que é a sua atribuição específica. O que faz a Polícia Ferroviária Federal? Preservação da ordem pública e cuidado das pessoas do patrimônio. E também, está escrito no parágrafo 3º, o que faz a Guarda Municipal? Preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas do patrimônio. E também, o que está escrito no parágrafo 8º, onde elas existirem, nos municípios em que elas existirem. O que fez a Lei 13.022? Que vai ser muito bem abordada pelo nosso companheiro. Simplesmente
regulamentou, deu vazão à atribuição que é geral das guardas. Disse o que a guarda vai fazer para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas do patrimônio. Que é mandamento constitucional. Que é o que? Dever do Estado, dever do município. Me parece que o ponto de vista da hermenêutica jurídica, do ponto de vista de interpretação, muito claro. Não creio que, se levados estes argumentos ao Supremo Tribunal Federal, que o Supremo decida de forma diferente em relação ou queira tornar inconstitucional qualquer artigo dessa lei. Não creio. Se os responsáveis pela defesa junto ao Supremo forem hábeis, tranquilo. Nada que aí está ainda por dentro. Agora, é uma batalha. Tem que ter bons generais, bons soldados, é uma guerra. Bem, amigos, eu acho que eu vou encerrar por aqui a minha fala e vou me colocar à disposição de vocês aí para qualquer pergunta que possa haver. Muito obrigado pela atenção, estou à disposição. Se alguém está mandando, perca a divisão e pode perguntar. Pode se levantar. Voz alta, por favor. De acordo com a sua palestra e com base na Lei 9.503, a gente vê hoje a jurisprudência da guarda em exercer a função também. Alguns municípios, em Sarandi, ela mesclou isso no ato da contratação. Maringá não fez isso, mas a atribuição também, e eu vejo a necessidade dos guardas ou alguns coordenadores exercesse o poder de agente também, de controlador de fluxo, trânsito, porque o agente de trânsito em si não dá conta, também não trabalha 24 horas, como o nosso efetivo exerce a função. O senhor vê jurisprudência? Eu creio que corrija, me parece que a lei 3022 já abordou esse tema, não? Sim. Determinou ou disse que pode ser atribuição? Não, isso eu não sei, não me recordo. Eu li a lei rapidamente. Mas, independentemente disso, do que diz a lei, mesmo antes do surgimento da lei, eu, nas minhas explanações, principalmente nas aulas da Guarda Municipal de Curitiba, São José, etc., eu sempre coloquei dessa forma. A fiscalização de trânsito é privativo da Guarda Municipal. Nenhum outro órgão pode exercer. Eu colocava isso há 15, 20 anos atrás, na Escola Superior de Polícia, guardas de Curitiba faziam lá, eu dizia, isso daí um dia vai cair esse negócio da URBS, que é uma empresa privada, ter lá uma Diretran, com agentes contratados via CLT, agentes privados, autuando o cidadão diante de uma atribuição dentro de uma prerrogativa de poder público. Isso vai cair tudo, e não deu outro. Caiu mesmo. Demorou 16 anos para o Tribunal de Justiça do Paraná julgar. Algo que poderia ser julgado em uma semana. Mas julgou. E todas as autuações feitas pela Diretran e pela URBS eram inconstitucionais, é óbvio. Era óbvio. Porém, o Curitiba continuou com a ilegalidade. O que fez? Aí acabou, extinguiu dentro da empresa pública URBS, extinguiu a sua diretoria de trânsito, criou dentro da estrutura pública uma secretaria de trânsito e levou os agentes de trânsito seletistas para lá. A ilegalidade continua a mesma coisa. Vai cair tudo de novo. Porque o objetivo não foi alcançado. Eu penso que a partir do momento que o parágrafo 8º vai dizer lá que ela existe para a proteção dos bens, serviços de instalações, serviços municipais, a fiscalização de trânsito é um serviço puramente municipal. É a atribuição constitucional agora. Independentemente do que diz a lei, eu penso dessa forma. E a lei, essa lei 13.022, eu reforçar, até só não me lembro agora, eu corrijo isso, que ela fala em termos de trânsito. Eu sei que ela fala uma coisa, mas não diz que é a atribuição da guarda, poderá ser exercida. Se for poderá também ser questionado. Penso eu que seja a guarda, a atribuição de trânsito. Inegavelmente. Qualquer outra, uma multa realizada
por alguém que não seja da Guarda Municipal, será inconstitucional. Parabenizar o senhor pela fala, é muito importante o trabalho dessa área de segurança, sim, mas ficou bem claro, né, o nosso modelo aqui brasileiro, que a gente, eu, por exemplo, não tinha muita noção, né, o modelo que a gente segue aqui, da política de segurança pública no nosso país, eu achei que ficou bem claro, muito interessante, o senhor está de parabéns pelo resgate histórico e por essa facilidade de falar, de expressar, né, para nós. Eu sou do Conselho aqui de Política sobre Droga, então a gente está fazendo um trabalho bem interessante junto com a Guarda Municipal, né, já teve curso para eles, então nós estamos assim, estabelecendo um trabalho bem legal, então parabenizo a todos vocês pela iniciativa aqui desse fórum, dessa discussão, e está assim, muito interessante. Pena que eu não vou poder ficar na parte da tarde, mas depois eu quero ler sobre a lei também, me interar melhor. Então parabéns para todos vocês e para o senhor pela fala. Aqui deixa eu pegar um ganchinho aqui interessante. O policial, e agora eu vou abordar aqui o tal princípio do Robert Peel. O policial, quando ele foi concebido na história diária, a Polícia Metropolitana de Londres, não foi concebido apenas como um agente repressor ou de prevenção do crime. O policial, no sistema inglês, ele vai além disso. Ele é um orientador social. Ele é um ponto de referência do cidadão. É esse o comportamento do policial. É aquilo que se resolveu chamar de polícia comunitária, que não existe. Esqueçam polícia comunitária. Não existe polícia comunitária. Tire-se comunitária. Isso é polícia. Se você não faz isso, você não faz polícia. Se você precisa colocar um adjetivo ali de comunitária, é porque até então você não estava fazendo polícia. Então, tudo aquilo que você aprende em cima de polícia comunitária é polícia. Foi assim que nasceu a instituição. A polícia surgiu assim. Então, os Bobs, Bob foi o apelido dado pelos ingleses aos constables, aos oficiais de polícia britânicos. Por quê? Quando ele saiu na rua, em razão do Robert Peel, o ministro que criou, que tinha o apelido de Bob, então eles chamaram os garotos do Bob. Saiu na rua. O apelido de Bob. E até hoje eles são chamados de Bob. E gostam de ser chamados de Bob. Então o Bob está na rua, aquela postura dele, inglesa, uniforme impecavelmente colocado sobre o corpo, tecido de qualidade. Não é tecido comprado aí na feira para fazer um uniforme. Tecido de qualidade. O cara está impecavelmente vestido, barbeado, sapato brilhando, transmitindo ao cidadão, sapato, não é coturno, transmitindo ao cidadão segurança, respeito ao cidadão. Olha aquele sujeito, eu vou chegar naquele cara. Eu vou chegar naquele sujeito porque aquele sujeito vai me entender bem. Eu posso chegar nele. E vai não. É até a famosa brincadeira, você pergunta tudo para o Bob. Até a hora. Na rua. O Bob está parado e diz, por favor, que horas são? 13 horas. É a obrigação do Bob atender o cidadão. Aí ele chega atrasado no compromisso, pô, chegou 10 minutos atrasado, o relógio do Bob está atrasado. Por isso que eu chego atrasado. Este constable, esse oficial de polícia é um policial de rua. Esse oficial de polícia, ele está ali para servir toda a estrutura administrativa do município. Aonde ele for necessário. Inclusive na prevenção pela sensibilidade. Então, a Secretaria de Drogas precisa de alguma coisa, a guarda está lá como policial. O policial para isso. Ele é um grande lutador. O cidadão, essas corporações, principalmente a Polícia Metropolitana de Londres, o policial é informado de toda a estrutura municipal. Você chega e ele está sempre na mesma área. Ali ele conhece tudo. Então o cidadão quer saber onde é que fica o posto de saúde daquela região. Ele vai perguntar para o Bob.
Onde é que fica o posto de saúde para o caminhar? Rua tal, número tal. Tapecói. Onde é que fica a escola municipal? Rua tal, número tal. Sempre que há uma modificação, os policiais da área são chamados no corpo centro na hora. O posto de saúde saiu da rua Santos Dumont para a Avenida Brasil. Anote aí. O número agora é 303, o telefone continua o mesmo abaixo. O cidadão pedir, você informe, por favor. É obrigação dele. Então ele está lá pronto para isso. Como é o nome do meu padre? Fundamental. Sabe tudo. Está lá para orientar o cidadão. Esse é o espírito do policial. Aproveitando o gancho lá do apoio. Sim, isso faz parte. Integra essa essência de corpo policial. Só para pegar um gancho que o senhor está falando, eu tive a experiência de conhecer Londres e realmente, quando a gente precisa de informação turística, qualquer coisa, você pede para os munícipes, os próprios ingleses, eles falam, não. Falam, pô, até descobrir quem que era o Bob, realmente, você pergunta qualquer coisa que você precisa, pontos turísticos, festas, qualquer tipo de auxílio, realmente são bem receptivos e é tudo isso que o senhor explanou. Realmente são pessoas receptivas, te ajudam, estão ali para servir a população. É o que... Na guarda, nós temos um Bob, né? Na guarda do Beleza, gente. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma coisa? Quem? Fernando, por favor. Parabenizar vocês pelo evento de hoje. Não faço mais parte do CETRANS, mas estou na SAS, tá? E prova vocês, são todos competentes, a palestra maravilhosa, principalmente a explanação que o senhor fez sobre o Estado. Precisa que as pessoas tenham conceito, que é só de falar e não é bem esse estado brasileiro. Muito boa, parabéns. E dizer para vocês que a gente aguarda e que dê tudo certo, vai dar certo, que vocês merecem todos muitos competentes. O evento maravilhoso. Meus parabéns. Muito obrigada por ser convidado para participar do evento de vocês de hoje. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Questões? Pode ficar em pé, por favor. Visando que existem alguns prefeitos que não se simpatizam com a Guarda Municipal, a partir dessa adequação, o que a gente pode fazer nesse sentido? Bem, é lei, né? Mas não tem. O que está lá tem que ser cumprido. O prefeito queira ou não queira, ele vai ter que cumprir essa norma geral, federal, que traça normas gerais para as guardas municipais do país inteiro. Então o prefeito agora não tem querer ou não querer. Se ele não quer, ele não pode ter guarda. Se ele tiver guarda, vai ser nesse sistema. Não há escapatória. O senhor fala sobre os 9 princípios, se fosse possível explicar para o pessoal. Eu creio que é a síntese da própria Guarda Municipal, né? Os 9 princípios. Os princípios de Pio. Ah, sim. Eu me permito aqui, eu vou ler para vocês aqui 9 princípios. Ele elencou 12, alguns falam que até elencou 14, mas na verdade a síntese toda, a essência está nesse 9 princípios. Então, vamos lá. Número 1. A missão policial básica, isso daqui ele disse para os dois, depois se tornou público, disse para o Richard Ney e para o Charles Moore. Vocês vão fazer isso aqui. Esse corpo vai ter que fazer isso. Não é fácil na gendarmeria. Só mais um parênteses. Nós estamos enfrentando um problema nos Estados Unidos, lá em Ferguson, acompanhado o problema lá da morte do rapaz negro, briga com a polícia, comunidade. Não adianta nada. Não adianta nada você criar um corpo policial e transformá-lo numa gendarmeria civil. Se não se cumprir isso daqui, e se der um treinamento para ela, como se gendarmeria fosse, o que nós vamos ter? Vamos estar diante do quê? Uma gendarmeria civil. Não adianta nada. Então não precisa mudar o modelo. Porque entre uma gendarmeria civil e uma gendarmeria genuína, eu prefiro a gendarmeria genuína. Eu
prefiro ela militar do que um civil metido a militar. É muito pior. O que está acontecendo com algumas polícias americanas de pequenas cidades? E é um debate muito forte na sociedade americana hoje, que é a militarização das polícias. É esse debate que a sociedade americana está fazendo. Não militarização do civil transformado num corpo militar, não, isso não vai acontecer lá. Não existe. É a ação dela como se corpo militar fosse, como se gendarmeria fosse. Algumas cidades pequenas estão fazendo isso. E a sociedade americana está revoltada, porque a sociedade americana não admite esse tipo de ação. E é o que está acontecendo em Ferguson. A polícia lá age como se gendarmeria fosse. Age sempre e prioritariamente como manutenção de ordem. E não como proteção de cidadão. Isso nós já temos uma experiência no Brasil. A Guarda Civil do Estado de São Paulo passou a se transformar numa gendarmeria civil. Foi, inclusive, em razão da Guarda Civil do Estado de São Paulo que as guardas civis foram extintas pelo regime autoritário militar. Porque a Guarda Civil do Estado de São Paulo era um exército civil. Mas apesar de ser um corpo policial cópia da Escolta Militar no seu início, da Polícia Metropolitana de Londres, sem antes incorporar a investigação criminal, que é o caso das guardas municipais, elas foram doutrinadas como se militares fossem. Foram doutrinadas para cumprir o dever, manutenção de ordem, cumprir ordem superior. Chegou um momento em que elas tinham blindadas, tinham um tanque de guerra, um lagarto, e estavam instituindo a aviação de caça da Guarda Municipal do Estado de São Paulo, da Guarda Civil do Estado de São Paulo. Perderam totalmente o rumo. Então não basta você ter um corpo de natureza civil, hierarquia e disciplina quase militar, e realizando o policiamento ostensivo permitido fardado, se agirem como soldados, como se gendarmeria fosse. Então a instrução que é dada para o corpo é fundamental. E essa instrução está focada em cima desses 9 princípios. Isso daqui é polícia. Isso é fundamental. Se não estiver cumprindo isso, você vai estar fazendo outra coisa. Você sabe o que? Primeiro, a missão policial básica, função da qual a própria polícia existe, é prevenir o crime e a desordem. Aqui é o início. Depois ela incorpora também a investigação criminal, que acaba por dominar toda ela. Segundo, a capacidade da polícia em desempenhar suas funções depende da aprovação do público. Se o cidadão não confiar na polícia, a polícia tem a sua capacidade de dar resposta extremamente diminuída. Porque informação vem do cidadão. Se ele não tiver segurança em passar para o COP, para o guarda, para o BOP, o nosso polo, o guarda é o nosso BOP. A informação, se ele não tiver segurança, ele não passa. E a polícia fica cega, fica engano. O terceiro, a polícia precisa assegurar a cooperação espontânea do público, através da obediência voluntária de todos à lei. Obediência voluntária de todos à lei. Para que assim ela seja capaz de assegurar e manter o respeito da população. Quarto, o grau de cooperação que a polícia pode ter por parte do público diminui proporcionalmente à necessidade dela valer-se do uso da força. Quanto mais a polícia
polícia usa a força mesmo que legitimamente. Menor ela terá a colaboração do povo. Então, o uso da força, ele tem que ser realmente em último caso. Porque mesmo no uso legítimo, o cidadão, ele acaba por não aprovar. O uso da força é só em casos extremos. O diálogo deve estar sempre presente. Sempre, sempre. Quinto, a polícia deve buscar preservar e manter o apoio do público, não pelo uso de manobras políticas, mas sim por uma constante demonstração de que presta serviços imparciais, executados estritamente dentro da lei. Sexto, a utilização da força física pela polícia será sempre realizada na medida necessária para assegurar a observância da lei e a restauração da ordem. E isso apenas quando não for suficiente o exercício da persuasão, aconselhamento e aviso. Sétimo, a polícia, o tempo todo, deve manter um relacionamento com o público que materialize a realidade da tradição histórica de que os policiais representam o público e que os membros do público representam os policiais. Policiais não passam de membros do público, pagos para que assim possam dedicar-se integralmente a funções que, na realidade, são responsabilidade de todos. Oitavo, a polícia deve atuar sempre em prol das funções peculiares, nunca buscando usurpar os poderes do judiciário. Ou seja, o que quer dizer isso? Você não é julgador. Você não vai aplicar pena. O sujeito violentou a filha, matou a mulher, enforcou a mãe, você vai chegar lá e vai prendê-lo. Você não vai chutar ele, não vai morder ele, não vai descer o porrete dele, não vai aplicar a pena dele. Você vai contê-lo, você vai dar voz de prisão. Se ele vier na manhã, tá bom. Ele matou a filha, matou a mãe, enforcou, não interessa. Você vai prendê-lo. Você não está lá para descer a borracha dele para aplicar a pena dele. Borrachado por ter violentado a filha. Nono, o teste da eficiência policial é a ausência de crime e da desordem, e não a visibilidade das ações policiais com tal propósito. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Nós tínhamos dia a dia. Então, monta-se, então não adianta. Eficiência policial você se demonstra com os índices de criminalidade. Aí monta aquelas operações aí, helicóptero, polícia civil, militar, para, sai para a rua, perturba o cidadão de tudo quanto é jeito. O cara tendo que trabalhar, se atrasa, estão com blitz, é cara com sirene ligada, metralhadora para fora, R15, FAL, AK-47, sai pela rua, parece um bando, assustando todo mundo. Não adianta. No dia seguinte, os índices de criminalidade estão do mesmo jeito. Não dão nada. Isso é pirotecnia. Eu sempre digo o seguinte: policiamento tem que ser simpático. Ah, mas eu vou fazer um policiamento simpático no Morro do Rio. É outro ambiente. Não misture as coisas. Não misture alhos com bugalhos. Eu não vou ficar aqui na frente da prefeitura, aqui em frente à catedral, andando para cima, para baixo de coturno, R15, capacete, fazendo policiamento. Eu vou ali ficar ali com a camiseta de manga curta, branca, uma gravatinha, um sapato social. E lá atrás, escondido no meu quartel, que eles chamam de quartel, né? Eles chamam de quartel. No meu posto policial,
Eu tenho lá a equipe pronta para ser mobilizada para dar apoio. Agora eu estou ali de camiseta, camisa branca, gravatinha, sapato polido, arminha recolhida. Ninguém aqui é o Ai Bill Cock de andar com o revólver na altura do joelho. Você não vai praticar duelo. Você vê os uniformes aí, que é um troço ridículo. O cara sai na rua, é uma cinta, o revólver está aqui, a arma está aqui, tudo aqui, cheio de trança aqui, pronto para sacar. Ele vai para o duelo. Ele é o xerife americano lá, o Ai Bill Cock. O cidadão não vai chegar nesse cara nunca, cara. Ele olha para o cara e dá meia volta, eu vou embora, esse cara vai te dar um tiro. Aí você sai por aí e vê fazendo policiamento, patrulhamento comum na rua. Aquelas brutas, SC10, lá, 15, os caras com um braço desse tamanho, uma tatuagem, uma cadeira assim, pra fora. O cano da R15 da 12 aqui, o outro lá do lado, lá com o cano da R15, o capacetão, óculos escuros, grudado no volante, todo mundo mal encarado, botando na rua. Fazendo policiamento comum, ordinário. Quem é que vai chegar no cara desse? O cidadão desvia, você está parado no sinaleiro, semáforo, paulista vai falar, farol. Você está ali parado, você vai pela cidade, encosta a viatura do teu lado. Você olha e já. Fica contando o tempo para o sinal abrir. E fica na visão periférica, o cara tem horas e olhou. Isso é a antipolícia. Não misture aves com gato. Você não vai andar de sapatinho amarrado, bonitinho, camisa branca, gravatinha no meu do Moro do Alemão. Claro que não. Agora aqui no centro, nos bairros, aqui, aí você vai andar assim. Policiamento tem que ser simpático. O cidadão tem que chegar no bordo, ele chega. Você olha o bordo. Como é que o cara está lá? O cara está impecavelmente vestido. O cara está um calor do cão, mas está fechadinho, bonitinho, gravatinha e tal. Ele está lá morrendo de calor. Ele gostaria muito de estar de camiseta, com cordão, usando a bonaria. Não fica. Está lá, bonitinho, capacetinho e tal. Você chega nele, você olha para o cara, eu vou falar com ele. Eu vou perguntar até quem foi o estilista dele. Vou montar esse uniforme que eu quero usar. Nossa. Então, são estes os princípios do Robert Peel. Isso é polícia.